Nunca fui uma pessoa paranoica. Na verdade, sempre achei que minha mente era uma fortaleza, inabalável por histórias de terror ou filmes clichês. Foi por isso que a nova casa me pareceu um paraíso. Grande, bem arejada, com o cheiro inconfundível de madeira, velha e verniz. Era a minha primeira casa. Um sonho realizado. Eu passei a primeira semana inteira arrumando tudo. A estante da sala de estar era o meu orgulho. Organizei meus livros por gênero, depois por cor, depois por altura. Uma verdadeira obra de arte da arrumação. Lembro-me de ter colocado o meu livro favorito, A Sombra de um Sorriso, no topo da prateleira bem no centro. Eu o vi ali, reluzindo, sob a luz do sol que entrava pela janela. Foi na manhã seguinte que o primeiro fio da minha sanidade se rompeu. Eu entrei na sala para pegar meu café e o livro não estava mais no topo da prateleira. Ele estava na estante de baixo, empurrado para o canto, como se alguém o tivesse colocado lá sem cuidado. Eu franzi a testa. Talvez eu o tivesse movido sem perceber na noite anterior. Tentei me lembrar, mas a memória não vinha. Eu peguei o livro, o coloquei de volta no lugar e ri da minha própria distração. Afinal, uma casa nova é um mundo de coisas para se pensar. Mas quando, no dia seguinte, o mesmo livro apareceu sobre a mesa de centro, com a capa para baixo, eu soube que não era distração. O medo ainda não existia. Era apenas a semente da dúvida, plantada no silêncio da madeira da minha nova casa. Eu me forcei a ignorar o incidente com o livro. A mente humana prega peças, me disse. A gente vê o que quer ver. Mas, apesar de ter colocado o livro de volta no topo da estante, minha paz não foi completamente restaurada. Eu o olhava de canto de olho, com uma estranha desconfiança. Naquela noite, a casa ficou completamente silenciosa, sem o ruído do trânsito da cidade antiga. O som do meu próprio respirar era alto no escuro. Foi então que percebi o outro som. Um estalo. Era sutil, como um galho quebrando em um chão de folhas, mas ecoava pela casa. Eu me sentei na cama, tensa, tentando identificar a origem. Eu me convenci de que era a madeira da casa se ajeitando, um processo natural em construções antigas. No dia seguinte, a cena se repetiu. Outro estalo, vindo da sala, e o fui esticar, mas não encontrei nada de errado. Foi apenas no terceiro dia, enquanto eu passava o aspirador, que o mistério ganhou uma forma. Eu vi o estalo. Ele não era um som. Era uma mancha, uma pequena mancha escura na parede branca da sala, que parecia um ponto de mofo. Estranhei, já que a casa tinha sido recém-pintada. Me aproximei, curiosa. A mancha era estranha, irregular, quase como uma tinta. Decidi limpá-la com um pano úmido. O pano ficou limpo. A mancha não era tinta ou sujeira. Era uma pequena imperfeição na pintura, mas de uma forma muito particular. Era uma mancha que não estava ali no dia anterior. Era o exato local de onde o estalo de madeira parecia ter vindo. O medo ainda não tinha nome, mas a dúvida já tinha se transformado em uma pequena, fria e real suspeita. Minha casa não estava apenas me enganando. Ela estava mudando. A mancha na parede se tornou o meu foco. Não era mofo. Era como se a tinta estivesse sendo dissolvida por dentro, formando um padrão irregular. Decidi não pensar muito. Fui à loja de material de construção e comprei um pequeno pote de tinta branca. Meu plano era simples: cobrir a mancha, esquecer o que havia acontecido e voltar à minha vida normal. Ao chegar em casa, eu preparei o pincel e olhei para a parede. A mancha havia crescido. Era imperceptível para qualquer um, mas eu podia ver. Uma veia escura, fina como um fio de cabelo, havia se estendido para o lado, como se estivesse se ramificando. O medo, antes uma semente,
agora era um broto. Eu forcei a minha mente a se acalmar. A casa é velha. As paredes se desgastam. É normal. Eu comecei a pintar. A tinta branca cobriu a mancha escura com facilidade. Passei uma segunda camada. Depois, uma terceira. Até que não houvesse mais sinal daquela imperfeição. Eu me senti vitoriosa, como se tivesse derrotado uma sombra invisível. Deixei o pincel de lado, me afastei e observei a parede, sentindo uma ponta de alívio. Naquela noite, a sensação de que algo estava errado me manteve acordada. Era um sentimento de que eu não estava mais sozinha. Eu me levantei e fui até a cozinha beber água. Ao passar pela sala, no escuro, algo me fez parar, e eu não podia ver bem, mas algo parecia diferente. Algo na parada. Eu acendi a luz e o ar fugiu dos meus pulmões. Onde eu havia pintado, a mancha escura não estava mais lá. Mas a 3 metros de distância, em um canto completamente diferente, uma nova mancha havia aparecido. Essa era maior, mais escura, e tinha uma forma que me fez tremer. Parecia o desenho de um olho aberto, me observando da escuridão. O silêncio não era mais inofensivo. Agora, ele parecia estar me vigiando. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na sala, olhando fixamente para a mancha na parede, que agora parecia pulsar na penumbra. O formato de um olho me atormentava. Não havia uma explicação lógica para aquilo. A mancha que eu cobri havia se movido. Aquilo era No entanto, eu estava vendo. Na manhã seguinte, me forcei a agir. Não podia deixar o medo me consumir. Decidi sair de casa para espairecer. Peguei as minhas chaves, mas algo me fez parar. Eu as tinha deixado sobre a mesa de centro, mas agora a chave da porta da frente estava na ponta do molho, e a chave do carro estava na base, fora do ordem. Lembrei-me de tê-las deixado em uma sequência diferente. O meu lado racional tentou me convencer de que eu estava ficando paranoica, que a minha mente estava procurando por problemas onde não havia. Mas o meu lado instintivo me dizia o contrário. A casa estava se intrometendo na minha rotina. Eu peguei as chaves e, por um impulso, decidi fazer algo que me parecia uma prova. Abri a porta da frente e saí, me virando para olhar para a fechadura. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu fechava a porta e girava a chave. A fechadura fez o barulho característico e eu a tranquei. Me senti segura, mas a segurança durou pouco. Quando me virei para a porta, pronta para sair, vi que a chave não estava mais na minha mão. Eu olhei para a porta e, para o meu terror, percebi que ela estava destrancada. Eu podia ver a maçaneta brilhando, esperando que eu a girasse. E a chave estava na fechadura, do lado de dentro. Alguém a havia girado para me trancar para fora. O medo agora tinha um nome. O meu próprio lar se tornou o meu maior inimigo. O pânico me paralisou na calçada. Minhas mãos estavam vazias. Eu tinha certeza de que havia trancado a porta e que as chaves estavam comigo. Mas a porta estava destrancada e eu podia ver a ponta do molho de chaves pendurado na fechadura, do lado de dentro. O terror de perceber que o meu lar me havia trancado para fora e agora me permitia entrar de novo era esmagador. Eu dei alguns passos para trás, ofegando. A casa, antes um porto seguro, agora era uma face em branco que me olhava com malícia. Eu me afastei do portão e corri para a lateral, olhando para as janelas da sala todas ferradas. Olhei para a janela do quarto, também fechada. Comecei a sentir o suor frio na nuca. Eu não ia arrombar a minha própria casa. Fui para a parte de trás, onde ficava a lavanderia. E lá, a janela estava levemente entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que a havia trancado na noite anterior, pois era um ponto de segurança que eu verificava sempre. Mas ali estava, convidativa,
como se a casa estivesse me dando permissão para entrar de volta. Minhas mãos tremiam enquanto eu empurrava a janela. O barulho do vidro rangendo me fez estremecer. Eu me esforcei para passar pela fresta estreita, me arranhando no batente de madeira. Ao cair no chão da lavanderia, eu me levantei rapidamente, com o coração martelando no peito. Eu estava de volta, mas a sensação de alívio durou apenas um instante, substituída por um terror profundo. A casa não apenas se defendia, ela estava me convidando a entrar em seu jogo. Eu me arrastei para fora da lavanderia, na ponta dos pés, como se estivesse invadindo um lugar que não era meu. A luz da manhã entrava pelas janelas, mas o interior da casa parecia frio, com uma penumbra perpétua que me fazia sentir observada. Fui até a porta da frente, e com uma coragem que eu não sabia que tinha, agarrei o molho de chaves. A chave da casa estava na fechadura, como eu a havia visto. As outras chaves estavam no lugar certo. A casa havia arrumado a bagunça para me atormentar. Foi então que eu ouvi o som. Um sussurro, era fraco, quase inaudível, mas parecia vir da sala de estar. Meus músculos ficaram tensos. "Tem alguém aí?" perguntei, minha voz mal passando pela garganta. O sussurro parou. Eu fiquei em silêncio por um longo minuto, meu coração batendo tão forte que achei que ele fosse sair pela boca. Não era a voz de um intruso. Era a minha voz, sussurrando o meu próprio nome. A voz era familiar, assustadoramente familiar. "Ana", sussurrou novamente, mas dessa vez parecia vir do meu próprio quarto. O medo se transformou em uma adrenalina que me fez correr, não para a porta da frente, mas para o meu quarto. A minha mente exigia uma explicação. Era um eco. A acústica da casa. Eu abri a porta do quarto, e o cheiro de mofo invadiu o meu nariz. Era o mesmo cheiro que eu sentia nos cantos escuros da casa. E no meio do quarto, sobre a cama, estava o meu livro. A sombra de um sorriso, aberto, com a capa para baixo, mas desta vez, a moldura do meu retrato de família na cabeceira da cama. E por um instante, antes que eu pudesse piscar, o vidro da moldura pareceu refletir um borrão de um rosto sorrindo, me observando do canto do quarto. Meu coração parou. O rosto, na moldura do retrato de família. O reflexo desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas a imagem ficou gravada na minha retina. Um borrão, pálido, com um sorriso largo e malevolente, que parecia se deleitar com o meu terror. Eu me afastei da cama, tropeçando para trás, meus olhos fixos no quadro. Não era a imagem do meu pai, da minha mãe ou do meu irmão. Era um rosto que eu nunca tinha visto, e ele estava sorrindo para mim, com as mãos tremendo, e eu me aproximei. Novamente, o retrato da minha família parecia normal. Minha mãe sorria, meu pai segurava o meu ombro. Tudo estava como deveria estar. A moldura de madeira, no entanto, parecia mais fria do que o ar do quarto. Eu estendi a mão, hesitante, e toquei. O vidro estava gelado, como se a alegria daquela foto tivesse sido drenada para um lugar frio e escuro. Foi então que eu notei, na foto, a minha mão estava no ombro do meu pai, tocando o seu paletó, mas a minha mão parecia borrada, como se, naquela imagem congelada no tempo, ela estivesse se movendo, ou, que era mais aterrorizante, como se ela estivesse tentando se libertar. A moldura não estava apenas torta. O canto superior, antes perfeitamente quadrado, parecia levemente curvado para baixo, como uma ruga na pele. A casa estava se manifestando, estava se contorcendo e se torcendo, e o retrato era apenas uma pequena parte de sua pele. A minha casa havia me trancado para fora, me fez ouvir minha própria voz. E agora, ela estava modificando as minhas memórias. Eu não podia mais aguentar. A minha mente exigia uma resposta, uma explicação, que fosse além
Eu estou ficando louca. Eu agarrei o retrato de família com as duas mãos, pronta para tirá-lo dali, para quebrar a moldura e destruir a evidência daquele horror. Mas quando eu tentei puxá-lo, o retrato não se moveu. Parecia ter sido pregado na parede com força sobrenatural. E eu forcei Maisie, os meus músculos protestando, mas o quadro permaneceu imóvel. E de repente, o sussurro voltou. Desta vez, parecia vir diretamente da parede atrás da moldura. Você não pode me tirar daqui, disse a minha voz, mas com uma doçura distorcida. O som era como um eco na minha própria cabeça. Eu me afastei do quadro, assustada, e olhei ao redor. O meu quarto parecia se transformar em um labirinto de sombras. O guarda-roupa, a estante de livros, a cama, tudo parecia mais alto, mais escuro, com as sombras se contorcendo de forma impossível. Eu caí de joelhos, o ar me faltando, quando o sussurro retornou. Mas desta vez, não era minha voz. Irmãos, uma cacofonia de sussurros, todos vindo de dentro das paredes da casa. As vozes sussurravam em uníssono, mas eu conseguia distinguir palavras. Não nos esqueça, estamos aqui, sempre fomos parte da casa. O meu corpo tremia incontrolavelmente. A casa não estava apenas viva, ela não era um ser solitário. Ela era uma galeria de vozes, uma coleção de ecos de outras pessoas, que assim como eu, haviam percebido a verdade, e agora estavam presas dentro das suas paredes. Eram as suas memórias que eu estava ouvindo, as suas vidas, que haviam sido distorcidas. E agora, elas estavam me dando as boas-vindas. O som das vozes, sussurrando e se sobrepondo, me fez querer gritar, mas minha garganta estava seca. Eu me arrastei de volta para a porta da sala, a única saída que eu conhecia, e tentei girar a maçaneta. Ela não se moveu. O pânico me dominou. Eu forcei a maçaneta a sacudir a porta, mas ela parecia ter sido cimento. Não adianta. Sussurraram as vozes da parede, agora em um coro de lamento. Você não pode sair. Eu olhei para o corredor aterrorizada. A luz do dia que entrava pela janela da sala parecia fraca, e a parte do corredor que levava ao meu quarto estava mergulhada em uma escuridão que parecia mais densa que a própria noite. Eu me virei, e um som de clique me fez olhar para trás. A porta da frente não estava mais lá. No lugar dela, havia uma parede perfeitamente branca. O corredor, antes uma linha reta e previsível, havia se transformado em um túnel retorcido, onde as portas para a cozinha e o banheiro simplesmente não existiam. As vozes riram. Perdida, uma delas, aguda e infantil, perguntou: "Venha brincar." Eu comecei a correr. Não havia mais nada a fazer. Corri para a parte de trás da casa, procurando a porta da lavanderia, a janela que havia me deixado entrar, mas a casa havia me engolido. O corredor parecia se alongar infinitamente. As paredes pareciam se curvar, e os sons de meus próprios passos ecoavam de forma distorcida. Eu estava presa em um labirinto, e a casa era arquiteta. Eu caí de joelhos, exausta e chorando. Quando os sussurros cessaram, o silêncio voltou, mas agora ele era carregado de uma ameaça que as vozes não podiam igualar. Eu levantei o rosto, enxugando as lágrimas. Eu não podia fugir. A casa não ia me deixar ir. A única opção era lutar. Mas como se luta contra um espaço? Eu me lembrei dos padrões. A mancha que se movia, o livro que mudava de lugar, as chaves que se realinhavam. A casa estava se comunicando, me desafiando. Mas não de forma aleatória. Havia uma lógica em sua loucura. Eu me levantei e comecei a andar lentamente, tocando as paredes, prestando atenção à textura da madeira e do gesso. Onde o corredor deveria terminar, uma parede lisa me bloqueava. Eu a toquei, sentindo um frio que não vinha da temperatura do ambiente. A parede parecia pulsar, viva, e ao passar a mão por ela,
Meus dedos tocaram uma fissura, um pequeno buraco que se parecia com o olho da mancha de tinta, mas desta vez parecia ter sido criado intencionalmente. Eu me agachei para ver melhor e percebi que a rachadura não era apenas um defeito. Ela era um contorno. Eu raspei a parede com a unha e o gesso se esfarelou. Por baixo havia madeira, mas não uma madeira. Era uma viga antiga, escura e entalhada com o que pareciam ser símbolos. Eu mal podia enxergar no escuro, mas a luz da minha lanterna me revelou algo ainda mais perturbador. Os símbolos não eram aleatórios. Eles pareciam fazer parte de um ritual, e no centro da viga, uma única palavra estava entalhada, como uma assinatura. Uma palavra que, por alguma razão terrível, a minha mente se recusava a ler. O buraco na parede se tornou o meu único foco. O meu mundo agora era apenas o pequeno retângulo de gesso esfarelado e a madeira escura da viga, entalhada com símbolos que pareciam rituais. Eu me recusei a olhar para o resto do corredor. Eu me recusei a ouvir os sussurros. A palavra no centro da viga, que minha mente se negava a ler, me consumia. Eu peguei a minha lanterna, iluminei a viga e forcei meus olhos a focar. O terror, antes um sentimento, agora era uma presença física que me fazia tremer. Cada vez que eu tentava decifrar um símbolo, o ar ficava mais pesado e o brilho da minha lanterna parecia enfraquecer. Eu percebi que os sussurros que ouvi não eram apenas taunts. Era um coro, uma barreira de som, me impedindo de focar. A casa não queria que eu lesse a palavra. Ela estava ativamente se defendendo da minha curiosidade. Eu precisava ir além das vozes e encontrar um jeito de entender a sua língua. Eu decidi que a viga não era o ponto de partida, era o ponto de chegada, onde a casa escondia seus segredos. Eu comecei a procurar Matad Kemet por qualquer coisa que parecesse fora do lugar. A casa havia se tornado um inimigo, mas também um livro aberto. Eu passei a mão pela parede do corredor, sentindo cada centímetro, procurando por uma fissura, uma madeira falsa, qualquer coisa. Foi no meu quarto, atrás da estante de livros, que antes me dava tanto orgulho, que o encontrei. A parede parecia sólida, mas ao passar a mão por ela, senti uma parte que parecia oca. Forcei a mão e um pequeno painel de madeira cedeu, revelando um espaço escuro. Lá dentro, havia uma caixa. Não era uma caixa comum. Era feita da mesma madeira escura da viga do corredor. E os mesmos símbolos estavam entalhados nela. Eu a puxei, o coração batendo forte, e a abri. Dentro da caixa, havia apenas um item. Um diário de capa de couro desbotado. As páginas, amareladas pelo tempo, eram preenchidas com uma caligrafia desesperada. O diário pertencia ao arquiteto que construiu a casa. Ele não estava apenas construindo uma residência. Ele estava tentando dar vida a ela. As primeiras páginas descreviam o projeto com paixão, mas a escrita gradualmente se tornava mais frenética. O arquiteto falava sobre as vozes, sobre os objetos que se moviam, sobre o medo de que a casa estivesse aprendendo com ele. O horror dele era o meu horror, mas o que me aterrorizou de verdade foi a última entrada. Eu terminei o ritual. A caligrafia era quase legível. Ela está viva. Eu a dei um nome para que ela pudesse falar conosco. O nome está na viga, e eu sei que ela vai me consumir por ter me atrevido a chamá-la. Não leia a palavra. Nunca leia a palavra. E o sorriso dela está em todos os lugares. As palavras do diário me atingiram como um golpe físico. O sorriso era o mesmo sorriso que eu tinha visto no reflexo da moldura. A minha paranoia não era fruto da minha mente. Ela era um eco. Os sussurros que eu ouvia não eram apenas da casa, eram do arquiteto e de outros que vieram antes de mim. A casa não era só uma prisão, era uma coleção. Eu fechei o diário, aterrorizada,
e me virei para a estante. O meu livro, A Sombra de um Sorriso, estava de volta ao seu lugar. Desta vez, não senti raiva. Senti um desespero profundo. Eu percebi que o livro não era apenas um objeto que se movia. Ele era uma provocação da casa. Uma lembrança do sorriso do arquiteto. O primeiro sorriso que ele tinha visto antes de ser consumido. A casa sentiu o meu medo. Eu não estava apenas lendo sobre o passado. Eu estava vivendo. O ar no quarto ficou mais frio. E os sussurros retornaram. Mais altos. Mais claros. Mais urgentes. Eu precisava ler a palavra na viga. Eu precisava saber o nome da casa para ter alguma chance de lutar contra ela. Eu corri para a sala de estar. A viga do corredor agora parecendo uma cicatriz feia na arquitetura da casa. Eu a iluminei com a lanterna. Mas o brilho era fraco. A tinta branca que eu havia usado para cobrir a mancha estava se dissolvendo. E o desenho do olho, que parecia ter se movido para o canto, agora estava de volta ao seu lugar original, mais maior e mais nítido. E ele parecia me observar. A casa não me queria perto da viga. Assim que me aproximei, um vento frio e seco soprou de um lugar onde não havia janela. Ele não era forte, mas era gelado, e parecia me empurrar para trás. Os sussurros se tornaram gritos. Uma cacofonia de vozes raivosas. A casa estava com raiva. Ela não era mais uma entidade passiva. Ela estava me caçando. Eu olhei para o lustre no teto, que balançava perigosamente. As lâmpadas piscavam, e uma delas explodiu. Pedaços de vidro caíram no chão, bem onde eu estava parada segundos antes. A casa estava tentando me machucar. Eu não podia mais ficar ali. Eu tinha que encontrar um jeito de decifrar o nome, antes que ela me consumisse. Eu me arrastei para debaixo da mesa de jantar, me encolhendo no escuro. O lustre balançava e rangia, e o vento frio continuava a soprar pela sala. Eu estava perdida. As vozes na parede se tornaram ensurdecedoras. Mas então, uma nova voz se juntou ao coro. Era suave, calma, e parecia vir diretamente da minha cabeça. Não tenha medo, sussurrou. Eles não podem te tocar. Eu levantei a cabeça, olhando para o teto. A voz era de uma mulher. Ela não me assustava. Ela parecia estar do meu lado. Quem é você? Perguntei, minha voz falhando. Uma moradora, como você. Mas eu falhei. Você não precisa falhar. A voz era de uma ex-moradora da casa. Uma voz que havia sido consumida e que agora tentava me guiar. A casa era uma prisão, mas nem todos os prisioneiros eram inimigos. A voz da mulher me deu uma instrução. Encontre o que os prendeu. O primeiro. Eu me arrastei para fora debaixo da mesa, com um novo propósito. Eu não estava sozinha. Eu tinha uma aliada dentro do meu próprio pesadelo. A voz me guiou até o meu quarto. A parede, sussurrou ela, onde tudo começou. E you fui at her. A parede onde ficava a minha cama. E a voz me indicou o ponto exato. Eu toquei a parede e, para minha surpresa, o gesso estava macio como massa de modelar. Eu o raspei e por baixo havia um espelho. Não um espelho comum, mas um pedaço de vidro escuro, com rachaduras que pareciam fazer parte de um desenho. Nele, eu vi o reflexo da mulher que sussurrava para mim, com um olhar de desespero e um sorriso gentil. A voz da mulher me explicou o que o espelho significava. O espelho mostra a verdade. Aqueles que ousaram chamá-la de lar foram aprisionados. O reflexo de cada um se tornou parte da sua prisão. O espelho não era um objeto, era a porta de entrada para a mente da casa, e a única forma de me libertar era quebrando o feitiço que os prendia. A voz continuou. O nome não. Esta navega é a chave que a ativa. O nome é o primeiro pensamento de quem entra nela. O primeiro desejo. O dia em que o primeiro a chamar de lar pensou nela. A viga foi feita na data da minha morte, a mesma data em que a casa começou a viver.
E eu me vi, o coração batendo forte. E a voz me deu a última pista. O nome está no seu nome, dentro da sua mente. O nome está na viga. O espelho quebra o feitiço. O ar do quarto ficou pesado. O teto, acima de mim, parecia se curvar para me esmagar. Eu olhei para o espelho, o rosto da mulher dentro dele me observando, com um olhar de desespero e um sorriso gentil. E eu que encontrar o nome na viga, mas o que eu procurava não era uma palavra. Era a data de nascimento da casa. E eu tinha que descobrir isso antes que a casa me consumisse para sempre. Eu me virei do espelho, minha aliada Lívia me guiando através das paredes. A data está no primeiro grito, Ana. O dia em que a casa abriu os olhos pela primeira vez. Eu não sabia o que isso significava, mas sabia por onde começar a procurar. Se a casa havia sido construída por um arquiteto obcecado por rituais, o segredo estaria em sua fundação, no lugar mais antigo e esquecido. O meu caminho para o porão, que antes era uma escada previsível, agora era um túnel que parecia se alongar. As vozes na parede se tornaram mais altas, sussurrando palavras de advertência, tentando me fazer desistir. Não vá, elas diziam. É mais seguro aqui. Mas a voz de Lívia era mais clara. O porão, ela sussurrava, é onde o ritual começou. Eu desci os degraus, com o cheiro de mofo e terra molhada, se tornando mais forte a cada passo. Eu cheguei ao porão. A luz da minha lanterna mal conseguia cortar a escuridão. O porão não era apenas um depósito. Era uma câmara subterrânea, com o teto de madeira suportado por vigas que gemiam sob o peso da casa. No centro, havia uma corrente de metal enferrujada, pendurada em um gancho que parecia estar ali há séculos. A voz de Lívia me guiou. As correntes. Ele a usou para ancorar a si mesmo. O chão estava cheio de lixo e caixas velhas, mas meus olhos se focaram em uma parte específica do piso, onde o chão de terra batida havia sido escavado. Eu me ajoelhei, tremendo, e comecei a cavar com as mãos. A casa estava quieta. Ela não estava me impedindo. Ela estava esperando para ver o que eu ia encontrar. Minhas unhas estavam cheias de terra, mas eu continuei cavando. Em pouco tempo, meus dedos tocaram em algo sólido e frio. Não era uma rocha, era uma caixa de metal, enferrujada e pesada. Eu a puxei para fora e a abri com um baque. E o cheiro de terra molhada foi substituído por um odor fétido e rançoso dentro da caixa. Havia mais do que eu esperava. Havia uma série de objetos, todos relacionados ao ritual Vilas Escuros. Um punhal de ferro com marcas de ferrugem. Um livro de capa preta, que me fez tremer. Uma pequena caixa de ossos de pássaro. Lívia sussurrou. Ele estava tentando nos dar voz. A casa se alimentou disso. A casa não era apenas viva. Ela era um predador. Eu agarrei a caixa, determinada a levar o livro e o punhal. Foi então que o chão tremeu. A porta do porão, que eu tinha deixado aberta, se fechou com um estrondo. O ar se tornou rarefeito, e a única fonte de luz era minha lanterna. Os sussurros voltaram, mas desta vez, eles não eram apenas vozes. Eles eram vozes que me chamavam de filha. O ar me faltou. O horror de perceber que a casa não me queria morta, mas me queria como sua filha, sua próxima vítima, me fez gelar. A voz de Lívia sussurrou. Ele a chamou de filha. Eltavia Coleman, a sucessora dele. A casa queria me dar um nome. Ela queria que eu me tornasse parte da galeria. O pânico me fez correr. Eu forcei a porta, batendo nela com o ombro, mas ela não se movia. Não adianta. A voz de Lívia sussurrou. Ele a fechou. A chave não está na maçaneta. Meus se focaram na viga de madeira no teto, a mesma que estava pendurada acima da corrente. Era a viga mestre da casa. Lívia me deu a pista. O nome está em uma viga, mas não na parede. No teto. A viga que sustenta o ritual.
Eu levantei a lanterna e iluminei a viga mestre. Lá, entalhado na madeira escura, estava o que eu procurava. Não era uma palavra, mas uma série de números. 19, 05, 1968. E no centro, as letras I, C. Eu me virei para a caixa. Peguei o livro de capa preta. Era o diário do arquiteto, Sr. Elias. As páginas estavam cheias de desenhos de símbolos e rituais. No último diário, ele detalhava o ritual. Ele havia entrado no porão, trancado a porta e se acorrentado, e havia entalhado a data de sua morte na viga, 19 de maio de 1968. Foi o dia em que a casa abriu os olhos. Ele não apenas estava tentando dar voz à casa, ele estava se oferecendo como o primeiro sacrifício para que ela se tornasse viva. E ele a chamou de O-C, as iniciais de espírito da casa. A casa se tornou a sua filha, e ele a chamou de lá. Agora eu entendia. A casa me queria como a próxima filha, e ela usaria minha voz e as minhas memórias para continuar o seu ritual. Eu olhei para o relógio na minha lanterna. Era 19 de maio. O relógio batia 19. 68. O pânico me dominou. O ritual estava se repetindo. Eu estava prestes a ser consumida. Eu precisava quebrar o ciclo. Eu agarrei o punhal, mas a casa não me atacou. Ela estava me observando, esperando. Eu corri para a viga na parede, a mesma que eu havia descoberto no corredor. Os números estavam em um alfabeto que eu não podia entender. Eu sabia a data e o nome do arquiteto, mas o que eu não sabia era a linguagem. A casa havia escondido a sua língua. Lívia sussurrou. A linguagem está no sangue. A dele. A voz dela era urgente. Eu olhei para o punhal. Estava enferrujado, mas havia uma mancha escura na ponta. O sangue seco do arquiteto. A caça me fazer o mesmo que fez com ele. Apenas quebrando o ciclo e descobrindo a língua, eu poderia me libertar. Eu olhei para a viga na parede. Os símbolos pareciam se contorcer, se transformar. Eu precisava decifrar a língua. Não de forma lógica, mas intuitiva. Eu coloquei o punhal na minha mão. O metal frio me fez tremer. A casa queria que eu lesse a palavra. Mas como? A vasta. Lívia me guiou. O mapa está no teto. Ele a criou, onde a escuridão se encontra com a luz. Eu olhei para o teto do porão. E o mofo e a sujeira pareciam ter formado um desenho. Uma série de símbolos. O mapa estava lá, onde a escuridão do mofo se encontrava com a luz da minha lanterna. Eu comecei a decifrar o mapa. Os símbolos pareciam corresponder aos símbolos da viga. Eu comecei a entender que a casa havia criado a sua própria linguagem. Uma linguagem de medo e de sacrifício. E a data de sua morte e de seu nascimento estava entalhada em sua própria pele. Eu olhei para a viga na parede, agora entendendo os símbolos. Eu peguei a minha lanterna, iluminei a viga e com o meu dedo comecei a traçar os símbolos, dizendo em voz alta os números. 19, 05, 1968. A casa tremeu. Os sussurros se tornaram gritos. As paredes gemeram. A casa estava com medo. Eu terminei de traçar os números, e a palavra na viga, que eu não podia ler, se tornou clara. Elias, o nome do arquiteto. A casa não era ela era uma prisão para o seu criador. Ela havia se tornado o que ele temia, uma entidade sem nome, que se alimentava de seu criador. E eu tinha que me libertar antes que ela me chamasse de filha e me prendesse para sempre. O ar do porão ficou rarefeito. O nome Elias na viga não. Era uma assinatura, mas uma lápide. A caça não era espírito da casa como ele pensava. Era uma prisão para ele, uma prisão que se alimentava do seu terror. A sua mente, a sua alma,
Era a fonte de energia que a mantinha viva. A casa não, era um monstro, mas a manifestação do medo de seu criador. E eu tinha a chave para sua fraqueza. Eu não senti medo. O horror se transformou em uma raiva fria e calculada. Eu não era a próxima vítima. Eu era a pessoa que iria libertá-los. E me levantei, o punhal do arquiteto na minha mão, e olhei para o porão, para a escuridão que parecia respirar. O coro de vozes, antes um lamento de terror, agora era um coro de advertência. Eles sabiam que eu havia encontrado a fraqueza da casa. O medo é o alimento dela. Lívia sussurrou em minha mente. Se você não a alimentar, ela vai morrer de fome. O meu coração ainda batia forte, mas a minha mente estava calma. Eu comecei a caminhar pelo porão, ignorando as sombras que pareciam se contorcer nas paredes. Eu ignorei o cheiro de mofo e o punhal na minha mão parecia mais leve ao chutremu. As luzes da minha lanterna piscaram, mas eu continuei andando, meus olhos fixos no chão, procurando por uma nova pista. A casa estava me testando, me provocando, mas ia cair no seu jogo. O meu medo estava morto, e eu ia me certificar de que a casa morreria com ele. A casa mudou de tática. Os sons de passos que eu ouvia no andar de cima não eram apenas sussurros. Eram passos fortes e ritmados, o som de algo pesado se arrastando pelo chão. E eu me forcei a ignorar. O som não era real, era apenas a casa tentando me assustar. Eu olhei para o teto do porão, e o mofo na madeira parecia ter formado um padrão que me lembrava um rosto. Não me assustei, eu apenas a observei, com uma calma que era quase sobrenatural. A casa era uma criança que estava acostumada a ter o que queria. Agora que eu estava tirando o seu brinquedo favorito, ela estava se comportando como uma criança, birrenta. A casa tentou me quebrar de uma forma mais pessoal. Eu ouvi a voz da minha mãe, vindo de algum lugar do porão. Ana, volte para casa. Eu estou com medo. Era minha mãe. Mas a voz era distorcida, como um eco de um rádio velho. Eu fechei os meus olhos e forcei a minha mente a se concentrar. Minha mãe estava segura em sua casa, a centenas de quilômetros de distância. Aquela voz era uma mentira. Eu abri os olhos e o rosto da minha mãe apareceu no reflexo do vidro de uma moldura de quadro. Ela estava chorando, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, suplicando por ajuda, mas os seus olhos eram vazios, ocos, e eu ignorei. A casa não podia me quebrar com as minhas memórias. A voz de Lívia me guiou. O poder dela está no centro, onde a viga mestre se encontra com a fundação. Eu me movi pelo porão, sentindo o ar se tornar mais pesado. A luz da minha lanterna parecia mais fraca e a escuridão me engolia. Eu encontrei o local, uma parte do chão onde o cimento parecia mais novo e uma viga de madeira escura se encontrava com a fundação. Era o coração da casa. Eu me agachei, sentindo a energia pulsante sob as minhas mãos. Era aqui que a casa se alimentava. Era aqui que as almas dos prisioneiros se encontravam. E era aqui que eu precisava quebrar o ciclo. A casa respondeu. O porão se tornou um labirinto. Eu me levantei, mas não estava mais no porão. Eu estava na sala de estar, na frente da lareira e no fogo. Vi as faces dos prisioneiros me implorando para ajudá-los. Eu me virei e vi a minha mãe, meu pai e meu irmão sentados no sofá, me sorrindo. Eles estavam mortos. O meu medo não era mais um sentimento, mas uma alucinação. Eu ignorei. Era uma ilusão, uma mentira da casa. Eu fechei os olhos, me concentrei na voz de Lívia, e quando abri os olhos, estava de volta no porão, de frente para o coração da casa. Lívia me deu a pista final. O ritual não foi para dar vida à casa, mas para aprisionar uma emoção, a emoção que a casa não podia ter. Amor. O amor era a chave, a emoção que a casa não conseguia absorver.
Eu me lembrei do diário do arquiteto e de seu lamento pela sua esposa. Ele não se sacrificou por medo, ele se sacrificou por amor. Eu não estava lutando sozinha. Eu tinha Lívia e os outros prisioneiros ao meu lado. A casa não era uma entidade única. Era uma prisão com vários prisioneiros que se tornaram meus aliados. Eu me lembrei de uma frase no diário do arquiteto que falava sobre uma chave de luz. Ele não estava falando de uma chave literal, mas de um momento, o momento em que a luz do sol batia em um objeto e a forma da luz revelava um segredo. A chave de luz não era uma coisa, mas um instante. O dia em que o sol entrava na casa, no momento em que o ritual foi concluído e revelava a sua fraqueza, eu olhei para o relógio na minha lanterna. O sol estava nascendo e o sol estava batendo na casa. No exato momento em que o ritual havia sido concluído, a casa tentou apagar a minha memória. O diário que eu havia encontrado estava em branco. As páginas que eu havia lido não tinham mais nada escrito. A casa estava tentando me impedir de encontrar a chave, mas eu me lembrei. A última coisa que o arquiteto havia escrito no diário era sobre o locket da sua esposa. A última coisa que ele tinha visto antes de morrer não era a casa, mas a chave era a sua memória de amor e o Meagashi. Sentindo a energia do coração da casa, as vozes na parede gritavam: ela está tentando nos libertar, não a deixe. A casa estava com medo. Eu estava ganhando. Eu fechei os meus olhos e me concentrei. Eu forcei a minha mente a se lembrar de cada detalhe do diário. A casa tentou me distrair com sons de crianças rindo, com a voz do meu pai me chamando, mas eu ignorei. Eu me concentrei na minha missão e eu levantei o locket da minha esposa na minha mão. Eu sabia o que eu precisava fazer. Eu precisava ir para a sala de estar onde o sol batia na casa, no exato momento em que o ritual havia sido concluído. O sol estava nascendo. Eu tinha que chegar lá antes que fosse tarde demais. Eu corri para o andar de cima. O corredor que antes era um labirinto, agora estava limpo e aberto. A casa estava em pânico. Ela estava lutando para me impedir de chegar ao meu objetivo. Eu cheguei à porta da sala de estar, mas ela não estava vazia. O arquiteto, Elias, estava parado na minha frente. Ele não era um fantasma. Ele era um borrão de luz, um eco de sua própria existência. Ele estava me impedindo de entrar. Não entre, Ana, ele disse, com a voz distorcida, como um eco. Você vai se tornar como nós. Eu olhei para ele e vi o desespero em seus olhos. Ele não era um inimigo, ele era uma vítima, presa em sua própria criação. Eu me forcei a ignorar. E tentei passar. Ele não me atacou, mas a porta não se abriu. A voz de Lívia me guiou. Você não precisa passar por ele. Você pode passar por dentro dele. Eu fechei os olhos e me concentrei. Eu me lembrei de Elias, o homem que havia sacrificado a sua própria vida por amor. Eu me concentrei na sua memória, na sua dor, e passei por dentro dele. Quando abri os olhos, eu estava na sala de estar. O sol estava batendo na janela e a luz estava se formando no chão. Eu me virei e vi a luz se formando no chão. Era uma forma perfeita, um círculo de luz. No meio do círculo havia um pedaço de mármore, onde o ritual havia sido concluído. E eu me agachei, o locket na minha mão, e me concentrei. Eu não precisava quebrar o ciclo com medo, e eu quebrar com esperança, com a esperança de que a casa se tornasse um lar, com a esperança de que os prisioneiros pudessem ser livres. Eu coloquei o locket no centro do círculo, o locket de sua esposa, o locket que ele havia carregado em seus últimos momentos. O locket se iluminou, a casa gemeu, e o ar na sala se tornou mais pesado. O ritual estava sendo refeito. Eu ouvi a voz de Lívia e de outros prisioneiros me implorando para que eu continuasse.
Eles estavam me dando força. A casa estava lutando contra eles. Mas eles estavam lutando contra ela. Eu não estava sozinha. Eu olhei para o Lockett e me concentrei na imagem da esposa de Elias. A imagem de um sorriso. De um amor que nunca havia morrido. A casa não podia absorver o amor. O amor era sua fraqueza. A sala tremeu e o Lockett se iluminou ainda mais. A casa estava morrendo. As paredes pararam de respirar e a escuridão desapareceu. O Lockett explodiu em uma luz ofuscante. O teto desabou e o porão, que antes era uma prisão, se tornou um buraco negro. A casa estava se desintegrando. O som do sussurro se tornou um som de riso, de alegria. Eles estavam livres e eu me levantei. E a casa estava em ruínas. A viga no corredor não tinha mais nada entalhado. A mancha de tinta havia desaparecido. Eu estava livre e eu saí da caça. O sol estava no céu. E a luz era tão forte que eu tive que cobrir os olhos. O meu corpo estava dolorido. Mas a minha mente estava em paz. A casa não era mais uma prisão. Ela era apenas ruínas. A minha vida estava de volta. Mas eu nunca mais seria a mesma. A casa havia deixado uma cicatriz na minha alma. E eu não tinha mais medo. Mas a minha mente estava para sempre marcada. Eu me virei para as ruínas. O sorriso de Elias, que antes me assustava, agora era um sorriso de gratidão. Ele não era mais um prisioneiro. Ele estava livre. A casa não era mais a sua prisão, mas a sua redenção. Eu sorri de volta. A casa, antes um pesadelo, agora era uma história que eu iria contar. Eu me mudei para uma nova casa. Uma casa que não tinha o cheiro de madeira velha. A minha vida voltou ao normal. Mas eu nunca mais me senti completamente segura. Eu sabia que o mal podia se esconder em lugares comuns. E eu sabia que para me libertar, eu tinha que lutar a casa. A casa que me fez ter medo da minha própria casa se tornou uma lenda. Uma história que eu conto para as pessoas, para que elas saibam que o mal não é um monstro com garras, mas um sussurro, um eco de uma voz que pode transformar o seu lar em um pesadelo. A luz do sol, ela era tão quente, eu sentia a terra fria sob os meus pés e o ar da liberdade em meus pulmões. O Lockett de Elias ainda estava na minha mão e as ruínas da casa se erguiam como uma lembrança do meu triunfo. Eu estava livre. Era o fim feliz. Eu sorri, olhando para o céu. E foi então que o meu sorriso morreu. O ar não cheirava a liberdade, mas a mofo e terra molhada. A luz do sol não era quente. Ela era fria e pálida, como a luz de uma lâmpada. Eu olhei para o Lockett na minha mão, e ele não brilhava mais. Ele era apenas um pedaço de metal frio. O sol não estava no céu. Ele estava na minha mente. A casa não havia sido destruída. Eu não estava livre. Eu estava no porão. O mesmo porão que eu havia deixado. O coração da casa ainda pulsava sob o meu pé. A minha vitória foi uma farsa. Eu me levantei, o terror tomando conta de mim. A voz de Lívia não estava mais na minha cabeça. Eu a ouvi, no ar, vindo de longe. Eu sinto muito, Ana. Ela sussurrou. A casa nos mostrou o que você queria. Ela te deu um sonho, um final feliz. E quando você acreditou, ela absorveu o meu medo. Eu não sou mais eu. Eu sou a casa agora. Adeus. Eu ouvi a sua voz se distorcer, se tornar um som de gemido, e então se juntar ao coro de sussurros na parede. A casa não me libertou. Ela me roubou a minha única aliada. Ela me enganou, me mostrou um final feliz e me roubou a minha única esperança. E agora, ela estava me observando, sabendo que eu estava sozinha. A voz de Elias, o arquiteto, não era mais um eco. Ele estava na minha frente, em uma forma translúcida, um borrão de luz. Ele não parecia desesperado. Ele parecia content. O seu sorriso que antes me assustava, agora era um sorriso de gratidão. Obrigado, Ana, ele disse,
com a sua voz soando como um gemido de madeira. Você me libertou. Você me ensinou que o amor não é a nossa fraqueza. O medo é. Eu olhei para ele, confusa. Ele não era uma vítima. Ele era um prisioneiro que se tornou um carcereiro. Você não está mais sozinho. Ele sussurrou. Agora é você e a casa. A casa não estava mais lutando contra mim. Ela estava me mostrando o seu verdadeiro poder. As paredes do porão começaram a se contorcer. E o chão, antes sólido, parecia se transformar em um oceano de escuridão. Eu não estava mais em um porão. Eu estava em um espaço sem forma, sem cor, onde a minha própria mente era a única coisa que existia. As vozes na parede não eram apenas vozes. Elas eram as mentes de pessoas que haviam vivido na casa, prisioneiras, gritando por ajuda em um coro de A minha mente era próxima a se juntar. A casa me mostrou a minha rotina. Eu estava sentada na cama, lendo meu livro, à sombra de um sorriso. O espelho na minha frente refletia o meu rosto, mas os meus olhos eram vazios. O meu corpo se movia, mas a minha mente não existia. Eu era apenas uma marionete, uma memória, vivendo em um loop de terror. E a casa era marionetista, eu gritei, mas o som não saiu. A casa havia roubado a minha voz. O terror era real, e eu era próxima a ser consumida. A casa não precisava mais me assustar. Ela já me tinha. O meu corpo, a minha mente, as minhas memórias. Tudo ira dela. Eu não era mais Ana. Eu era a casa. As paredes eram a minha pele. Os sussurros eram a minha voz. O porão era o meu coração. E a porta que eu havia fechado, a porta que me havia prendido, era minha boca. O meu corpo se contorceu, se dobrou e se transformou em uma parte da casa. Eu não era mais um ser humano. Eu era um eco de um pesadelo. A casa me mostrou a sala dos meus medos. Eu estava presa em um quarto escuro, e as paredes eram preenchidas com as minhas piores memórias. O rosto do meu pai, me chamando de filha, de uma forma distorcida. O meu irmão chorando. A minha mãe me implorando para que eu voltasse para casa. A casa estava me usando. Ela estava me mostrando as minhas memórias. Ous, Muse, Meadows. E estava se alimentando deles. O horror não era um monstro, mas a minha própria mente, distorcida e usada contra mim. Eu me vi no porão. Não é um porão real, mas sem fim, onde o teto era o céu e o chão era a terra. Eu estava no centro do porão, e as vozes na parede me cantavam uma canção de ninar. Elas me cantavam uma canção sobre a eternidade, sobre a vida em um porão sem fim. Eu não podia lutar. Eu não podia fugir. Eu era apenas uma parte de um coro de desespero. O locket de Elias estava no chão, perto de mim. Eu o peguei. E o locket se iluminou. A casa gemeu, e o ar na sala se tornou mais pesado. O ritual estava sendo refeito. Eu estava revivendo o ritual. Mas desta vez, eu era a vítima. O locket não era a chave para a liberdade, mas para o meu próprio sacrifício. Eu fechei os meus olhos, e o locket me chamou. Eu o abri, e a foto da esposa de Elias não estava lá. Havia uma foto minha, com os olhos vazios, sorriso, de terror, me chamando para me juntar a ela. Eu olhei para a foto no locket, e a criança que eu era estava lá. A minha versão, criança. Venha brincar, mamãe, a criança disse. Nós estamos esperando. O horror me dominou. A casa não era apenas uma entidade, ela era uma criança. Uma criança que queria uma família, e eu era a próxima mãe a se juntar a ela. O locket se iluminou, e eu me vi no espelho. A minha imagem estava lá, mas os meus olhos eram vazios. O meu corpo se contorcia, se dobrava e se transformava em uma parte da casa. O meu sorriso era o sorriso de Elias.
E os meus olhos eram os olhos da casa. Eu não era mais Ana. Eu era a casa. O corpo de Ana se dobrou sobre si mesmo. A pele, o cabelo, os ossos, tudo se tornou a própria casa. As suas memórias, os seus medos, os seus amoras, tudo se tornou parte da arquitetura, do mofo e do cheiro. De terra molhada, a sua voz outrora corajosa e determinada, agora era apenas um sussurro, uma voz entre centenas, implorando por ajuda, mas fazendo parte do coro que atraía novas vítimas. A casa não era mais um monstro sem nome, ela era Ana. O sorriso do arquiteto, Elias, permaneceu. Ele não era mais uma vítima. Ele havia se tornado a voz principal da casa, a voz que acolhia, a voz que guiava, a voz que prometia um final feliz para aqueles que queriam um final. Ele havia se tornado o carcereiro, e Ana havia se tornado a mais nova prisioneira. A casa ficou em silêncio, um silêncio que parecia uma promessa. Os sussurros não podiam ser ouvidos. O ar não cheirava mofo. A casa parecia um lar que esperava o seu próximo residente. E o próximo residente não tardou a chegar. A porta da frente, que havia sido cimentada, se abriu, e um novo casal entrou. Eles estavam sorrindo, felizes, e seus olhos estavam cheios de esperança. Eles não podiam ver as rachaduras nas paredes ou mofo no teto, as manchas de sangue no chão. A casa havia se tornado um paraíso que eles pagaram para ter. A voz de Elias, com a sua doçura distorcida, ressoou. Bem-vindos, ele disse. Bem-vindos ao nosso lar. O casal, ignorante do horror que os esperava, entrou na casa. Eles olharam para o quarto, para a sala de estar, para o porão, e eles sorriram. Eles estavam felizes. Eles não podiam ouvir o coro de sussurros que os esperava. E eles não podiam ver o rosto de Ana. O rosto que era a própria casa. O rosto de Ana. O rosto que era a própria casa sorriu para eles. Era um sorriso de desespero, de tristeza e de terror. A sua voz, o seu sussurro, estava entre o coro de outras vozes. A sua voz que antes prometia liberdade, agora prometia uma mentira. A sua voz que antes era uma esperança, agora era o seu próprio pesadelo. A história de Ana havia terminado, mas a história da casa, a história que nunca morre, a história que se repete, estava apenas começando.